Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Ana e a gente vai falar um pouco sobre simplificação, com radiciação e potenciação como continuação do último vídeo, certo? Então aqui a gente tem um exemplo. A elevado a 9 vezes B elevado a 6, tudo isso elevado a menos 1 sobre 3, sobre A elevado a 6 vezes B elevado a 4, tudo isso elevado a menos 1 sobre 2. Bom, pelas propriedades de potenciação, quando a gente tem a multiplicação de termos, que estão sendo elevados a um mesmo expoente, nós podemos separá-los, certo? Então, o que a gente pode fazer aqui? Vamos separar o A e o B. Então, eu vou ter A elevado a 9 elevado a menos 1 sobre 3 vezes B elevado a 6 elevado a menos 1 sobre 3, dividindo A elevado a 6 elevado a menos 1 sobre 3 vezes B elevado a 4 elevado a menos 1 sobre 3. Tudo bem? Aqui a gente também pode separar em duas frações diferentes, para poder separar a parte que tem A e a parte que tem B. Então, vamos ter A elevado a 9 elevado a menos 1 sobre 3. Aqui é menos 1 sobre 2 embaixo. Dividido por A elevado a 6 elevado a menos 1 sobre 2. Perdão pelo erro. E aqui agora a fração com B. Então, B elevado a 6 elevado a menos 1 sobre 3 e B elevado a 4 elevado a menos 1 sobre 2. Agora, a gente vai separar, Já que a gente conseguiu separar as duas frações, deixando de um lado A, deixando de um lado B, vamos agora resolver cada uma separadamente, começando por A. Então, A elevado a 4 elevado a menos 1 sobre 3, elevado a 9, sobre A elevado a 6 elevado a menos 1 sobre 2. Bom, primeira coisa que a gente pode pensar aqui para facilitar a nossa operação. A gente tem uma propriedade de potenciação em que, se um número está elevado a um expoente e isso tudo está elevado a outro expoente, eu posso multiplicar esses expoentes e manter a nossa base. Então, eu mantenho A e multiplico 9 com menos 1 sobre 3. 9 vezes menos 1 sobre 3. E embaixo eu vou fazer a mesma coisa. Eu mantenho A e multiplico 6 com menos 1 sobre 2. Então, em cima nós vamos ter 9 vezes menos 1, menos 9 sobre 3, certo? E embaixo, 6 vezes menos 1, menos 6 sobre 2. Eu ainda posso simplificar essas frações, não é mesmo? Porque menos 9 dividido por 3, lembrando que a fração é uma divisão, eu vou ter menos 3. E mantenho a base, menos 6 dividido por 2, eu vou ter menos 3 de novo. Então, voltando agora para as nossas propriedades de potenciação, quando a gente tem uma base, e ela está dividida por ela mesma com expoentes, eu posso subtrair esses expoentes. Então, eu vou ter A, certo? Menos 3, menos 3. Esse menos com menos vai virar mais. Então, o que eu vou ter no fim das contas é A elevado a menos 3, menos com menos mais 3. Então, eu tenho A elevado a 0. A elevado a 0, qualquer número elevado a 0, é igual a 1. Facinho, pessoal? E agora a fração 2, que é com B. Eu tenho B elevado a 6 elevado a menos 1 sobre 3 e B elevado a 4 elevado a menos 1 sobre 2. Tranquilo, O que eu fiz aqui em cima? Eu usei a propriedade de que se eu tenho uma base elevada a um expoente e tudo isso elevado a outro expoente, eu posso multiplicá-los. Então, mantenho B e vou multiplicar o 6 com menos 1 sobre 3. 6 vezes menos 1 sobre 3. E embaixo eu faria a mesma coisa, eu mantenho B e multiplico 4 com menos 1 sobre 2. Em cima eu vou ter B
elevado a menos 6 sobre 3. E embaixo vou ter b elevado a menos 4 sobre 2. Então, mantenho b. Menos 6 dividido por 3 é menos 2. E menos 4 dividido por 2 é menos 2 também. Então, olha só, aqui, né, eu tenho bases dividindo base, eu posso subtrair esses expoentes uma vez que a base é igual. Então, b elevado a menos 2 menos menos 2, como a gente fez aqui em cima, né, pessoal? Então, b elevado a menos 2, menos com menos mais 2. Menos 2 mais 2, b elevado a 0, que é igual a 1. Então, toda essa continha aqui, a elevado a 9 vezes b elevado a 6, isso tudo elevado a menos 1 sobre 3, dividido por a elevado a 6 vezes b elevado a 4, isso tudo elevado a menos 1 sobre 2, vai ser igual a 1 vezes 1, que é 1, certo? Agora, mais um exemplo. Nós vamos ter a ao quadrado vezes b elevado a 4, isso tudo elevado a 1 sobre 2, certo? Dividido por 8, na verdade, 81 vezes a sexta vezes b a nona, dividido por 1 sobre 3. De novo, né, vamos usar as mesmas propriedades e separar aqui. Eles estão multiplicando, eu posso separar e elevar cada potência separadamente. Então, a ao quadrado eu posso levar a 1 sobre 2, certo? Vezes b a quarta eu posso levar a 1 sobre 2. 81 eu elevo a 1 sobre 3, vezes a sexta elevado a 1 sobre 3, vezes b a nona elevado a 1 sobre 3. De novo, né, eu posso separar aqui de forma que eu tenha frações separadas em que eu posso tratar. Então, 81 elevado a 1 sobre 3, certo? Vezes a ao quadrado elevado a 1 sobre 2, dividindo a sexta elevado a 1 sobre 3, e b a quarta elevado a 1 sobre 2, dividindo por b a nona elevado a 1 sobre 3. Tudo bem? Separei cada uma separadamente. Então, vamos lá. Vamos fazer cada uma separada e depois juntar os resultados. Primeiro, 1 sobre 81 dividido... Não, 1 dividido por 81 elevado a 1 sobre 3. A gente sabe, né, pela definição de radiciação, que a radiciação, né, quando a gente tem uma base elevado a um expoente fracionário, o numerador desse expoente é o expoente do nosso radicando e o denominador é o índice do radical. Então, aqui o que eu tenho 81 elevado a 1 com radical de índice 3, certo? Então, vamos fazer a fatoração do 81 e descobrir que fração a gente vai ter aqui, né? 81 dividido por... 81 eu posso dividir por 3. Eu vou ter 27. 27 eu posso dividir por 3, eu vou ter 9. 9 eu posso dividir por 3, eu vou ter 3, e 3 por 3, 1. Então, eu vou pegar de trio em trio, certo? E eu vou ter 3 elevado a 1 vezes 3 elevado a 3 é igual a 81, certo? Então, aqui nós vamos ter 1 sobre raiz de índice 3, 3 elevado a 1 vezes 3 elevado a 3. Aqui eu posso separar em duas raízes, não é mesmo? Então, vou ter 1 sobre raiz de 3 com índice 3 vezes raiz de 3 elevado a 3 com índice 3. Aqui o 3 é positivo, eu posso cortar o índice com o meu expoente e vai sobrar 3 raiz de 3,
certo? Bom, o que eu falei na aula de racionalização de denominadores de radicais é que eu posso multiplicar aqui por uma fração de modo que eu consiga cortar esse radical do denominador, que é a racionalização. Então, por quanto eu posso multiplicar aqui? Eu tenho que multiplicar de modo que esse 3 esteja elevado a 2, né? Elevado a 3, para mim poder cortar. Então, eu vou multiplicar em cima e embaixo, isso é muito importante, né? Por raízes de índice 3 com 3 elevado a 2 como radicando, certo? Então, o que eu vou ter? Eu vou ter 1 sobre 3 raiz de 3. Nossa, esse 1 não. Aqui em cima eu vou ter 1 vezes isso, então eu vou ter raiz de 3 ao quadrado com índice 3. E o que eu vou ter embaixo? Eu vou ter 3 ao quadrado vezes 3 elevado a 1. Pelas propriedades de potenciação, né? Opa, não é esse. Pelas propriedades de potenciação, se eu estou multiplicando bases iguais, eu posso somar os expoentes. Então, 2 mais 1, eu vou ter embaixo raiz de índice 3 de 3 elevado a 3. Vezes 3, né? Esse 3 aqui a gente não pode esquecer. E em cima eu vou ter 3 elevado ao quadrado no índice 3. Então, aqui eu posso cortar, certo? E eu vou ter embaixo 3 vezes 3. E em cima eu vou ter a raiz de índice 3 de 3 ao quadrado. Então, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter 9 embaixo e 3 ao quadrado em cima, certo? Ou eu também posso falar, né, que eu tenho a raiz de 9 aqui, certo? Então, vamos mexer nisso aqui de modo que a minha resposta final é raiz de 3 de 9 sobre 9. Tudo bem, pessoal? Agora vamos continuar, né, a simplificar pelo A. Se vocês tiverem dificuldade com o passo anterior, eu aconselho que vocês olhem a aula de racionalização de denominadores com radicais, que vai ficar muito mais claro. Bom, vamos continuar aqui, já escrevi para vocês. Então, o que eu tenho? A ao quadrado elevado a 1 sobre 2. Eu posso multiplicar esses expoentes pelas propriedades de potenciação, certo? Então, eu vou ter A elevado a 2 vezes 1 sobre 2. E embaixo a mesma coisa, vou ter A elevado a 6 vezes 1 sobre 3. Né? Efetuando essas operações, eu vou ter A elevado a 2 sobre 2 e A elevado a 6 sobre 3. 2 sobre 2 vai dar 1, A elevado a 1. E embaixo vou ter A elevado a 2, certo? Então agora, né, eu posso subtrair esses expoentes. Eu vou ter A elevado a 1 menos 2. Por que eu posso subtrair? Pelas propriedades de potenciação, que eu tenho bases iguais, eu posso subtrair expoente. Então, o que eu vou ter? A elevado a menos 1. Se o expoente é negativo, eu vou inverter. Então, eu tenho 1 sobre A. Tudo bem? E agora, a gente tem o B. B elevado a 4 elevado a 1 sobre 2. Esses expoentes, né, eu posso multiplicar, então eu vou manter B 4 vezes 1 sobre 2 e B 9 vezes 1 sobre 3. Tudo bem? Então, que eu vou ter B elevado a 4 sobre 2 e B elevado a 9 sobre 3. Como vai ficar isso, né? Mantenho a base, 4 dividido por 2, eu vou ter 2. E 9 dividido por 3, eu vou ter 3. Agora eu posso subtrair os expoentes. B elevado a 2 menos 3. Eu vou ter B elevado a menos 1. E, como ele é um expoente negativo, eu tenho 1 sobre B. Agora eu vou juntar todas as minhas respostas, né? O que eu tinha? Bom, eu tinha A ao quadrado B à quarta elevado a 1 sobre 2.
81a à sexta, b elevado a 9, tudo isso elevado a 1 sobre 3. E o que eu tive? Da primeira resposta, eu obti raiz de 9 com índice 3 sobre 9, vezes 1 sobre A, vezes 1 sobre B. Então, a minha resposta final é raiz de 9 com índice 3 dividido por 9AB. Tudo bem, pessoal? Então, essa foi a nossa aula de simplificação. Eu espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, vocês podem me mandar.